Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Dando continuidade à nossa disciplina de Contabilidade Intermediária 2, hoje nós vamos falar novamente sobre a demonstração dos fluxos de caixa. No nosso foco na aula anterior, a gente falou um pouco da modalidade, do formato da demonstração do fluxo de caixa na forma direta, né? Então hoje a gente vai retomar alguns pontos para a gente entender a modalidade indireta, né? A forma de fazer a demonstração é diferente nessas duas modalidades, então é importante que vocês tenham a compreensão das diferenças de uma para outra, certo? Então, pessoal, a gente viu, só relembrando, que a demonstração dos fluxos de caixa ela tem a finalidade de nos mostrar, de ajudar a gente a entender como que a empresa trabalhou o seu caixa ao longo do ano, né? Dá para a gente ter uma noção, através dessa demonstração, de como que os fluxos de caixa eles oscilaram de um ano para o outro e como que eles são formados de acordo com a sua atividade específica de que esse fluxo se relaciona, né? Então, a gente tem que sempre lembrar de que quando a gente fala demonstração dos fluxos de caixa, a gente está falando também dos equivalentes de caixa, né? Aqueles elementos que são resgatáveis no curto prazo, que são altamente líquidos e que têm um risco insignificante de perca de valor, né? Então, esses elementos ali do balanço patrimonial também representam um equivalente de caixa, né? Então, quando eu falo caixa, estou falando do dinheiro em espécie, que está lá na tesouraria da empresa, e também com aquele dinheiro que está lá no banco, né, disponível no banco para ser feita as transações rotineiras da empresa. Já os equivalentes de caixa são aquelas aplicações financeiras de curtíssimo prazo, altamente líquidas, que eu consigo converter facilmente em dinheiro, certo? Então é sobre essas duas contas específicas que a gente está interessado quando a gente analisa, faz, né, elabora a demonstração dos fluxos de caixa. Importante vocês sempre lembrarem disso. Aí nós sabemos também que os fluxos de caixa, se são gerados, eles têm relação com as atividades em três níveis, né? A atividade operacional, que é aquele fluxo que tem relação direta com a atividade fim da empresa, né? Então, as entradas de caixa derivam das vendas, dos serviços, dos aluguéis que a empresa tem, então que tem relação direta com a sua atividade operacional, e as saídas de caixa representam os pagamentos dos fornecedores, das despesas, dos colaboradores, enfim, que tem relação também com aquilo que a empresa faz. Aí nós temos as atividades de investimento, que é aquilo onde a empresa, as entradas de caixa, elas derivam de empréstimos que foram concedidos a terceiros a títulos de investimento que retornam como pagamento, né, assim como a sua saída, e também da venda de algum investimento, de algum imobilizado que a empresa tenha feito investimento ao longo do período. Já as atividades de financiamento estão relacionadas àquilo que a empresa foi buscar recurso, né? Então, essas entradas elas podem vir do aumento de capital, feito pelos próprios donos da empresa, pelos sócios, pelos acionistas, ou empréstimos que a empresa recebeu do banco, que ela foi lá, conseguiu um empréstimo e entrou dinheiro no caixa a título desses empréstimos. As saídas representam os pagamentos desses empréstimos e a remuneração do capital dos investidores na empresa. Tá? Então, é importante a gente sempre lembrar de que os fluxos de caixa eles podem ser distribuídos dentre essas três atividades. Quando a gente tiver dúvida se a gente classifica como operacional ou investimento ou financiamento, a gente tem que pensar. Se não for muito claro que é uma atividade de investimento ou de financiamento, a gente classifica como operacional. Então, aquelas outras entradas e saídas de caixa que não têm relação com investimento e financiamento são classificados como outras atividades operacionais. Tá? Aqui, novamente, a estrutura do fluxo de caixa, né? Então, como a gente viu, a gente sempre vai trazer essa distribuição pelas atividades, operacional, investimento e financiamento, né? Então, a demonstração ela é assim, independente se eu estou usando a modalidade direta ou indireta, eu sigo essa estrutura, né? E aí agora, então, vamos para o detalhamento do método indireto, né? Então, como eu já mencionei, a gente fazendo a demonstração do fluxo de caixa, a gente vai
explicar, a gente vai dar maior detalhamento para os usuários da informação das contas de caixa equivalente de caixa da empresa, como que esse caixa foi formado, as mutações que essas contas sofreram ao longo do exercício, né? Então a gente usa essa uma demonstração que ela está vinculada, né? Ela encontra, busca informações lá na demonstração do resultado, no balanço patrimonial, nas explicativas, né? Então, ela faz parte dos elementos obrigatórios de demonstrações financeiras que a empresa precisa divulgar, né? Então, nós já sabemos que existem esses dois métodos, o método direto e o método indireto. Então, como eu falei, o nosso foco é aqui nessas contas de caixa e bancos, que representam efetivamente o caixa, e as aplicações financeiras, que representam os equivalentes de caixa. Então, nós queremos entender essas variações, como que esse caixa foi gerado ao longo do exercício e se esse caixa gerado ele deriva de qual tipo de atividade que a empresa adota no seu dia a dia. Suas atividades operacionais, de investimento, de financiamento, né? Então, o nosso foco vai estar aqui. Como a gente viu na aula passada, nós usamos o exemplo da empresa Correta SA. Então, hoje nós vamos continuar nesse exemplo, com essa mesma estrutura, porque eu quero que vocês consigam entender e enxergar a diferença mesmo da modalidade direta para a modalidade indireta, tá? Para ficar bem claro para vocês quais são essas diferenças. Então, nós vimos que na modalidade direta a gente tem que fazer vários ajustes nos fluxos de caixa fora, né, para conseguir compor a demonstração do fluxo de caixa na modalidade direta. Na modalidade indireta, a gente vai ver que a gente já parte de algumas informações mais resumidas, digamos assim. Então, o que a gente tem que pensar? Pelo método indireto, a gente começa a discussão partindo do lucro líquido do período, que é apurado lá na demonstração do resultado do exercício. E aí, desse valor do lucro líquido do exercício é que a gente faz alguns ajustes para compor a DFC. Tá? Então, diferente pelo método direto, que a gente vai fazendo ajustes separados nas contas, aqui a gente já começa no lucro líquido do período, fazendo os ajustes desse fluxo de caixa que não tem relação das operações que não movimentam diretamente o caixa ou que não tem relação direta com as atividades operacionais da empresa, né? Então, vamos entender um pouco melhor esse método indireto. Então, a gente já sabe que a gente parte do lucro líquido do período. Um dos ajustes que a gente precisa fazer é a gente verificar que a conta de depreciação, aquela despesa de depreciação que a gente lança lá na DRE, a gente sabe que ela não movimenta efetivamente o caixa. Então, ela representa uma despesa que diminui a minha conta do resultado, né? Diminui o meu lucro líquido apurado lá na DRE, mas ela não representa uma saída efetiva de caixa. Como aqui nós estamos interessados em explicar as variações das contas de caixa e equivalente de caixa, é importante para nós, então, limpar, né, tirar dessa informação, do lucro líquido do período, aquilo que não impactou diretamente no caixa da empresa. Então, a depreciação é um desses elementos, que como não tem movimentação de caixa efetivamente, a gente precisa acrescentar ela ao lucro líquido do período, justamente porque não houve uma saída de caixa. Então, eu tenho um lucro líquido do período lá na minha DRE, eu vou identificar o valor que foi gasto com despesa de depreciação, que foi deduzido, né, que foi diminuído do meu resultado esse valor, eu vou acrescentar esse valor lá na minha demonstração dos fluxos de caixa, somando esse valor ao lucro líquido do período. Tá? Então, esse é o primeiro ajuste que a gente tem que fazer, somar o valor da depreciação ao lucro líquido do período. Um outro ajuste que a gente tem que fazer, nesse caso do exemplo aqui na empresa Correta SA, a gente viu que ela teve a venda de um terreno com resultado positivo, né? Então ela teve lucro, ela teve um ganho com a venda desse terreno, ela pagou lá no custo histórico um valor, e quando ela vendeu por um valor maior do que o que ela havia pagado, né? Então houve uma valorização
do patrimônio e ela obteve então um ganho além do custo lá do terreno que foi baixado lá no balanço patrimonial. Então esse ganho, essa diferença do custo para o valor de venda, ele representa um resultado positivo lá para a empresa na DRE. Então ele teve impacto no lucro líquido do período, certo? Porque ele está lançado lá na DRE como um ganho, como uma receita positiva da venda desse terreno. Só que como a gente está falando de um investimento que a empresa fez nesse terreno, essa atividade da venda de parte dos ativos da empresa, ela representa uma atividade de investimento. Então, ela não tem relação com a minha atividade operacional. Então, eu vou fazer uma... Como se trata de uma atividade de investimento, esse valor ele precisa ser retirado do lucro, né? Isso que eu estava buscando na memória aqui. A gente precisa pensar que a diferença dos métodos, o método direto e o método indireto, a gente vai levar em consideração essa situação, se tem relação direta com aquilo que a empresa faz, se faz parte da atividade operacional ou não. Então, o que a gente observa? Que essa atividade de investimento, ela não faz parte da operação da empresa. Ela representa, um evento econômico que a empresa teve, que tem relação com o investimento da empresa, né? Então, é o capital da empresa que está investido nesse terreno e que depois ele foi desfeito, foi vendido, né? Então, como não tem, e eu estou trabalhando para identificar qual é o fluxo de caixa operacional que a empresa teve, eu vou fazer a subtração desse ganho, porque ele representa uma atividade de investimento e não uma atividade operacional, tá? Então, são dois ajustes que a gente tem que fazer aqui dentro do case da empresa correta SA. Tá? Então eu tenho que subtrair a depreciação, porque, aliás, eu acrescento a depreciação, né? Eu tiro essa dedução do meu lucro líquido apurado no período e eu vou retirar esse ganho que eu obtive com a venda do terreno. Tá? Então são duas coisas. Soma a depreciação, subtrai o ganho que eu obtive com o terreno, porque eu estou preocupado aqui, eu estou me ocupando nesse primeiro momento, em identificar o fluxo que eu tive relacionado à minha atividade operacional. Tá? Então, vamos em frente. Então, o que a gente conclui aí desses dois ajustes que a gente tem que fazer? Aqui eu trouxe de novo a DRE para a gente relembrar, né? Ó, a despesa de depreciação está explícita aqui na DRE. Então, esse é um valor que diminuiu o meu resultado, certo? Eu tive um lucro líquido R$ 15.000 a menos porque eu considerei essa despesa de depreciação. Então, eu vou acrescentar ao valor do meu lucro líquido de 36.500, eu vou somar esses 15.000 de despesa de depreciação que eu obtive aqui justamente porque não houve movimentação de caixa. Aí eu tenho que subtrair o valor do ganho com a venda do imobilizado, né? Então essa venda de imobilizado ela não é uma atividade operacional, ela é de uma atividade de investimento. Então eu tenho que desconsiderar, tirar ela daqui para eu conseguir chegar ao meu lucro líquido ajustado, né? Ajustado pensando só nas atividades operacionais da empresa. Então eu subtraio esses 15.000. O que me resulta? Eu vou ter um lucro líquido ajustado de 36.500. Por que deu o mesmo valor? Porque o valor, coincidentemente, isso é uma coincidência raríssima de acontecer, quando vocês forem trabalhar com isso na prática, vocês vão ver que isso não vai acontecer. O valor da despesa de depreciação coincide com o ganho que a empresa teve com a venda do imobilizado. Tá? Então, a gente tem, por isso que o lucro líquido ajustado ficou o mesmo. Normalmente esse valor fica diferente, tá? Então, pelo método indireto, essa é a principal parte que a gente precisa cuidar, tá? Primeiramente eu preciso identificar qual é o valor do meu lucro líquido ajustado. Então, esse é o primeiro passo. Subtrair, tiro, né, o efeito da despesa de depreciação, ou seja, eu acrescento essa dedução indevida, digamos assim, na perspectiva do caixa. Então, eu somo o valor da depreciação
ao meu lucro líquido e subtraio as coisas que não têm relação com a atividade operacional, no caso ali, o ganho com a venda do imobilizado, tá? Aqui no caso, como foi um ganho com a venda do imobilizado, eu estou subtraindo, mas vamos supor que fosse um prejuízo, né? Que eu tive uma despesa financeira, que eu tive alguma coisa relacionada com os investimentos, as aplicações que foram feitas, que me gerou um prejuízo. Eu iria acrescentar, porque isso diminuiria o meu lucro líquido aqui. Então eu só preciso que vocês entendam que a gente precisa tirar o efeito dessas transações que não afetam o caixa ou que não têm relação com a atividade operacional do meu lucro líquido. Tá? Então, no formato da demonstração indireta, esse é o meu papel. Eu faço pequenos ajustes no lucro para eu conseguir ter a visão real do meu lucro operacional, meu resultado operacional, e por isso eu chamo ele de lucro líquido ajustado, certo? Então, só uma ressalva, nesse exemplo a gente só tem duas situações onde a gente precisa que vão impactar diretamente no lucro líquido da DFC. Só que podem, né, ao longo das atividades de vocês profissionais, vocês podem encontrar situações diversas, né? Vocês podem ter as perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa, que é o PDD lá que a gente chamava antigamente, as perdas pelo valor de recuperado de ativos imobilizados, valor recuperável, chamado o impairment, né? Ou perdas de estoque que não teve interferência no caixa, entre outras. Então a gente pode ter outras situações que vão constar na DRE, mas que não efetivamente vão impactar no caixa ou que não têm relação direta com as minhas atividades operacionais, certo? Então aqui a gente só viu esses dois exemplos porque nós estamos sendo apresentados, né, a essa demonstração. Depois, ao longo do curso, conforme vocês forem aprofundando, acredito que em contabilidade avançada, vocês vão ver a DFC com maior profundidade, vendo esses exemplos que eu mencionei agora, certo? Então, continuando. O próximo passo, depois que eu fiz esse ajuste lá do meu lucro líquido, aí eu preciso identificar as variações que a gente teve nas contas do ativo e do passivo circulante do balanço, tá? Então, lembrando que essas contas que são do circulante, elas têm relação com aquilo do dia a dia, né, do giro, né, aquilo que a empresa faz ali rotineiramente. Então, ali no meu ativo circulante, eu tenho duas contas. Eu tenho a conta de clientes e a conta de estoques, né? Então, vamos fazer a identificação da variação dessas duas contas. Então, o que eu tenho que fazer? O meu ano atual, meu ano corrente, é o X2. Então, lá no balanço patrimonial consta que o meu saldo na conta clientes é 123 mil. Vamos só voltar aí para vocês visualizarem. Olha aqui. Conta clientes no balanço patrimonial, no ano X2, 123 mil de saldo. No ano X1 era 145. Então eu preciso identificar qual foi a variação do X2 para o X1. Como que ficou essa variação? Né? Então é isso que a gente faz agora. Então eu pego o 123 do ano atual e subtraio do meu ano anterior. Então o que eu tenho? Eu tenho uma variação negativa de 22 mil. Diminuiu o meu saldo na conta de clientes em 22 mil. Então por isso ela está negativa. O impacto é uma diminuição nessa conta, certo? Então o meu saldo era maior em X1, hoje ele é menor, então eu tenho menos ativos a serem recebidos dos meus clientes, né, a título aqui na minha conta, no meu ativo circulante. Então, isso representa para mim, no meu patrimônio, uma diminuição, certo? Porque diminuiu o direito que eu tenho de receber essas duplicatas dos meus clientes. Aí na minha conta de estoque, eu já tenho o contrário, né? Então eu pego a mesma coisa. Pego o saldo do X2, 42 mil, e subtraio os 12 mil aqui de X1. Então, 42 menos 12, eu tenho uma variação positiva de 30 mil. Então, do ano X1 para o ano X2, aumentou o meu estoque em 30 mil. Então, eu tive um impacto, um aumento na minha conta no valor de 30 mil, certo? Então, só fizemos essa análise da variação das contas aqui do ativo circulante. Lembrando que as outras contas são contas
de caixa equivalente de caixa. Então, caixa de bancos e aplicações financeiras, essas eu não preciso, porque é elas que eu estou estudando, as demais que eu vou olhar, tá? Vamos lá. Agora, vamos olhar o passivo. Aí nós temos aqui a conta de fornecedores. Então, X1 eu tinha um saldo de 13 mil, quando eu encerrei X2 eu tinha um saldo de 23 mil de passivo circulante fornecedores. Então, eu tive um aumento na minha dívida com os meus fornecedores de 10 mil de X1 para X2. O meu saldo lá no meu balanço aumentou, eu tive uma variação positiva, um aumento de 10 mil aqui no meu passivo circulante. Aí nós temos que fazer a mesma coisa em salários e encargos, mesma lógica. X2 eu tinha 15 mil, X1 8.860, tive uma variação positiva, um aumento de 6.140. Então, quando a gente faz essa análise das variações das contas, o que a gente observa? Que a conta de caixa equivalente de caixa, ela teria um aumento de 46.140, somando todas as que são aumento, 30 mais 10 mais 6.140, teria 46.140. Então, seria um aumento e uma redução de 22 mil, que é essa diminuição que eu tive aqui na conta de clientes. Só que qual que é a interpretação que a gente tem que fazer dessas informações, dessas variações? E aqui prestem muita atenção nessa interpretação. Quando eu olho para a conta de clientes, eu estou vendo lá no balanço que eu tenho 22 mil a menos para receber do meu cliente. O que isso significa? Que eu tive um aumento de caixa de 22 mil. Esses 22 mil que estavam aqui em X1, eles não estão mais em X2. Então, o que significa? Que esse dinheiro foi recebido. Os clientes pagaram a empresa. Então, esse dinheiro entrou no caixa. Então, esses 22 mil, ele não é, na verdade, uma diminuição de caixa, ele é um aumento de caixa de 22 mil, porque eu recebi esse dinheiro dos meus clientes. Aí aqui na conta estoque, eu tive uma diminuição de caixa. Por quê? Eu tinha um saldo de 12 mil e eu tive que pagar, eu tive que aumentar esse meu estoque, essa minha conta de estoque, em 30 mil. Então houve uma saída de caixa de 30 mil para custear esses estoques que eu tenho lá lançado no meu balanço patrimonial. Já os meus fornecedores e salários, eu tive um aumento de caixa. Por quê? Porque eu deixei de pagar 16.140 para os meus fornecedores e para os meus funcionários. Eu devia 13 mil, eu estou devendo 23. Então, eu tive um aumento, eu deixei de pagar 10 mil. Então, na verdade, isso aumentou o meu caixa em 10 mil. A mesma coisa, os meus salários e encargos. Eu deixei de pagar 6.140 que eu deveria ter pago, ou poderia ter pago. Como eu deixei de pagar, isso aumentou o meu caixa. Então, efetivamente, o que eu tive? Eu tive um aumento de 38.140 e uma diminuição de 30 mil. Por quê? Clientes eu recebi, os 22 mil, deixei de pagar os meus fornecedores, não, 32 mil, e deixei de pagar os meus funcionários, 6.140. Então, eu tenho 32, 38, 140. Isso aumentou o meu caixa 32, 140. E eu tive uma diminuição de 30 mil, porque eu tive que comprar estoques, né? Eu tive que pagar esses estoques, certo? Então, essa é a interpretação que a gente faz dessas variações de uma conta para outra do meu ativo e passivo circulante, certo? Então, vamos em frente. Só para vocês relembrarem que no método direto, quando a gente fez o fluxo de caixa, a gente fez os ajustes lá por fora, né? E a gente chegou num caixa líquido gerado pelas atividades operacionais de 44.640. Aí agora nós vamos fazer, então, essa parte das atividades operacionais pelo método indireto, considerando essas análises que nós fizemos anteriormente. Vamos lá. Então, o que a gente falou? Que nós temos que começar sempre pelo lucro líquido. Então, pelo método indireto, eu começo pelo lucro líquido de 36.500. Eu somo a minha depreciação, em 15 mil, subtraio o lucro que eu obtive com a venda do imobilizado, porque não tem relação com a minha atividade operacional, no valor de 15 mil. Aí eu tenho um lucro líquido ajustado de 36.500. Isso é aquilo que a gente viu
lá no comecinho. Aí, na sequência, a gente faz aquela análise das variações de uma conta para outra, né? Então, o que a gente observou? Que a gente teve um aumento em estoques no valor de 30 mil. Esse valor de 30 mil está negativo porque ele representa uma saída de caixa para a empresa. Então, subtrai em 30 mil do meu lucro líquido ajustado. Então, ele diminuiu o meu caixa em 30 mil. Aí eu tive um aumento de fornecedores de 10 mil, eu deixei de pagar meus fornecedores em 10 mil, então por isso esse valor está positivo. E eu tive um aumento em salários e encargos de 6.140, porque eu deixei de pagar isso para os meus funcionários, né? Então isso aqui é passivo e aqui é ativo. E aí eu tive uma diminuição na minha conta de clientes em 22 mil. Isso representa uma entrada de caixa. Meus clientes me pagaram, esse dinheiro entrou para o meu caixa. Então, somando 36 menos 30, mais 10, mais 6, mais 22, eu tenho caixa líquido gerado pelas atividades operacionais de 44.640. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui de vocês? Que, mesmo que a gente considere os lucros, se eu fazer pelo método direto ou pelo método indireto, eu chego na mesma informação. O caixa líquido gerado pela atividade operacional é o mesmo, 44.640, 44.640. Então, esse valor de 44.640, ele é o total do caixa que foi gerado pelas atividades operacionais da empresa. Esse resultado ele é maior que o lucro líquido do exercício de 36.500. Tá? Então, as atividades operacionais geraram 44.640 de caixa para a empresa. É isso que pelo método indireto a gente encontrou e a gente também evidenciou essa informação pelo método direto, certo? Então, o que a gente pode concluir aqui? Nós temos duas formas de encontrar a mesma informação. Pelo método direto, onde eu faço os cálculos separados, pelo método indireto, onde eu analiso as variações de uma conta e outra partindo do lucro líquido, certo? Então, é a mesma informação encontrada, obtida de formas diferentes. Aí vocês podem perguntar, professor, mas qual que é a que as empresas usam na prática? Normalmente se utiliza o método indireto. Por quê? Porque é mais fácil de ser verificável essas informações por quem está fora da empresa. Né? Então, para os usuários da informação, é mais fácil de compreender pelo método indireto, porque é uma informação verificável. Apesar de que nós podemos fazer todas as explicações que forem pertinentes lá em notas explicativas, né? Mas o que se usa na prática com maior frequência é o método indireto, tá? Então, pessoal, é isso que eu queria explicar para vocês na aula de hoje, né? Abordar o método indireto especificamente, explicar como que funciona, para a gente poder avançar. Na próxima aula, a gente vai fazer os outros elementos dessa demonstração, né, as atividades de investimento e de financiamento, para a gente chegar à consolidação da demonstração dos fluxos de caixa. Espero que vocês tenham gostado da aula e eu fico à disposição de vocês para esclarecimentos que vocês acharem necessários. Tá ok? Então, é isso, um abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.